Salve, salve família, sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, apostas esportivas. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar juntamente com vocês os jogos de palpites de futebol para o dia 14 de setembro de 2022, a nossa quarta-feira de palpites de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. Sem mais delongas, vamos estar iniciando nosso primeiro palpite de futebol pela Liga Europas, UEFA Champions League, Grupo A, o jogo do Rangers versus Napoli, que tem início às 16 horas. Na classificação, a equipe do Napoli vem na segunda colocação, venceu o primeiro jogo o Liverpool pelo placar de 4-1 e o Rangers começou nada bem essa competição, perdeu aí pelo placar de 4-0 fora de casa diante do Ajax. Ou seja, em sequência individual, a equipe do Rangers vem a 3 jogos sofrendo gol, em 8 de 9 saiu mais que 2,5 gols. O Napoli vem de 3 vitórias consecutivas, vem a 18 jogos sem derrotas. Em 5 dos últimos 7 jogos foi a primeira equipe a marcar gol. Não temos duelos recentes entre essas equipes, mas vou logo adiantando que a equipe do Napoli é uma equipe que vem dificultando bastante a vida dos seus oponentes, principalmente atuando em casa, apesar deste jogo ser fora dos seus domínios. Ainda assim, vejo o Napoli marcando gols diante da equipe do Rangers. Também vejo o Rangers marcando gol na equipe do Napoli. Por esse retrospecto, vamos com a dica: ambas as equipes marcam, e há uma possível probabilidade 2-1. Jogo. Vamos para o nosso próximo palpite de futebol do dia. Ainda pela Liga dos Campeões, Grupo E, o jogo do Milan versus Dinamo Zagreb, que tem início às 13h45. A equipe do Milan empatou aí fora de casa diante do Red Bull Salzburgo pelo placar de 1-1. E a equipe do Dinamo Zagreb conseguiu uma vitória gigantesca atuando em casa diante do Chelsea. Em sequências individuais, o Milan vem a 10 jogos sem derrotas, ou seja, 10 jogos de invencibilidade. A 3 jogos sofreu gol e 6 de 8 saiu ambos marca. O Dinamo Zagreb vem a 6 jogos, 6 vitórias. Nos últimos 6 foi a primeira equipe a marcar gols. O Milan, pelo campeonato italiano, venceu fora de casa a equipe da Sampdoria. E a equipe do Dinamo Zagreb é uma equipe que venceu o Gorica pelo campeonato croata. Para essa partida, o Milan é bem favorito, está conseguindo bom resultado. Por esse retrospecto, vamos com a dica: casa vence, probabilidade 3-1, casa. Lembre-se, se quiser nos acompanhar lá no nosso grupo do Telegram, totalmente grátis, o link está na descrição do vídeo. Vamos para o nosso próximo prognóstico de aposta esportiva, ainda pela UEFA Champions, Grupo F, Real Madrid versus Leipzig, com início às 16 horas. Em primeira rodada, a equipe do Real venceu fora de casa a equipe do Celtic e o Leipzig perdeu em casa diante do Shakhtar. Bom, em sequência individual, a equipe do Real Madrid vem de 8 vitórias consecutivas a 9 jogos sem derrotas, a 6 saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 6 ambos marcam, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar gols. Para essa partida, o Real Madrid chega bastante embalado, após ter vencido a sua primeira partida aí fora de casa. É uma equipe que vem voando no Campeonato Espanhol. É uma equipe que venceu mais uma, venceu o Mallorca, atuando em casa pelo placar de 4-1. E o Leipzig também venceu no último final de semana o Borussia Dortmund pelo placar de 3-0. Mesmo o Leipzig tendo conseguido a sua vitória aí nos últimos 3 jogos, não é uma equipe forte para enfrentar essa equipe do Real Madrid que vem voando nestes campeonatos. Por esse retrospecto, vamos com a dica: casa vence, e uma possível probabilidade 2-0 casa. Vamos para o nosso próximo palpite para hoje, para o grupo H, Juventus versus Benfica, com início às 16 horas. Bom, a equipe da Juve iniciou perdendo para o PSG, o tabu foi quebrado, o PSG conseguiu quebrar, e o Benfica iniciou aí o campeonato vencendo a equipe do Haifa pelo placar de 2-0. Bom, em sequência individual,
A equipe da Juventus vem a 3 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 4 de 5 saiu ambos marca e o Benfica vem a 17 jogos, 17 vitórias consecutivas. Em 8 dos últimos 10 jogos foi a primeira equipe a marcar gols. O último confronto entre essas equipes ficaram no 1 a 1. A equipe da Juve empatou com a equipe do Torino, ficou no empate com o Torino. Aliás, com o Salernitana, ficou no empate com o Salernitana, pelo um placar de 2 a 2. E o Benfica é uma equipe que venceu o Famalicão atuando fora de casa. Para essa partida, acredito que o Benfica não perca essa partida. Por esse retrospecto, vamos com a dica fora com empate. Probabilidade 1 a 1 jogo. Vamos focar no nosso último prognóstico de palpite de futebol pela Copa do Brasil, semifinal, Flamengo versus São Paulo, jogo de volta, que tem início às 21h45. Bem, o Flamengo venceu o primeiro duelo de 3 a 1. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 8 dos últimos 9 jogos, saiu mais que 2,5 gols. O Flamengo vem de 5 vitórias consecutivas diante do São Paulo. Foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5 e o São Paulo sofreu gol nos últimos 6 confrontos. Em sequências individuais, o Flamengo sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 5 de 7 saiu ambos marca e vem a 18 jogos sem derrotas, ou seja, 18 jogos de invencibilidade. O São Paulo vem a 3 jogos sem derrotas, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 6 de 7 foi a primeira equipe a sofrer. O último confronto, como mencionei aí, foi 3 a 1 fora de casa para a equipe do Flamengo. O Flamengo era uma equipe que vinha sofrendo bastante diante dessa equipe do São Paulo. Nos últimos jogos, só para vocês terem uma noção, de 2017 até 2021, o São Paulo tinha sido aí uma pedra na vida do Flamengo nos últimos 9 confrontos de 2017 a 2021. Foi 6 vitórias da equipe do São Paulo e 3 empates. Mas isso acabou ainda em 2021, aonde o Flamengo venceu a equipe do São Paulo por um placar de 5 a 1, atuando em casa. Na ocasião, o técnico do Flamengo era Renato Gaúcho. Então, desde então, o Flamengo venceu novamente fora de casa de 4 a 0, voltou a vencer em casa 3 a 1, fora de casa 2 a 0 e fora de casa novamente 3 a 1. O Flamengo vem de um empate diante da equipe do Goiás pelo Campeonato Brasileiro, mas vale ressaltar que o Flamengo não foi com a equipe titular. E o São Paulo ficou em um empate técnico aí, em 1 a 1, no clássico diante do Corinthians. Lembrando que o São Paulo já vem de uma classificação aí pela Copa Sul-Americana diante do Atlético Goianiense e o Flamengo conseguiu carimbar sua vaga diante do Vélez Sarsfield. Para essa partida, o Flamengo é bem favorito, mesmo estando com o resultado a seu favor, pode vencer mais uma. Então vamos com duas possibilidades nessa partida. A primeira seria o Casa vence e a segunda, mais de 2,5 gol. O Pedro vem fazendo gol aí a todo momento, então quem sabe um Pedro para marcar gol a qualquer momento também seria uma dica plausível. Então é isso, essas são as análises de aposta esportiva com os prognósticos aqui do canal Dicas do Apostador. Então, e apostador, vamos focar agora naquela duplinha ou tripla de ataque formada como um bilhete pronto. Vamos dar uma subida aqui para focar nos jogos da Liga dos Campeões da Europa. Bom, vamos estar pegando pela Liga dos Campeões essa vitória do Real Madrid. Real Madrid para vencer e Mila para vencer é a dupla do canal Dicas do Apostador. Em questão de zebras, como vocês gostam das zebras do canal, Pneu Possível Zebra, tem bons jogos aqui. O Chelsea é uma equipe que não passa pelo bom momento. Vamos estar focando aqui nesse jogo do Chelsea versus Red Bull Salzburgo. Tem início às 16 horas, focado no grupo E. E na classificação, o Chelsea começou muito mal, perdeu para uma equipe muito inferior tecnicamente, que foi o Dinamo Zagreb. E o Red Bull pegou uma equipe mais avançada, que foi o Milan, e ficou em 1 a 1. E nos jogos do último final de semana, a equipe do Chelsea é uma equipe que teve os jogos adiados aí, devido ao falecimento da Rainha Elizabeth. Mas a equipe do Red Bull está aí para enfrentar a equipe do Chelsea. Bem, em sequência individual, o Chelsea vem sofrendo gol aí nos últimos 6 jogos. Em 5 de 6 saiu ambos marca. O Salzburgo vem a 8 jogos sem derrotas. Em 8 de 8 foi a primeira equipe a marcar.
Venceu o primeiro tempo em 4-5, teve um amistoso entre eles aí. Ainda em 2019, o Chelsea venceu fora de casa, num placar de 3-2. Para não ficar em branco, vamos estar deixando essa zebra aqui fora com empate como mini zebra do canal. E aí, apostador? Então, o canal Dicas do Apostador se despede. Esse foi o vídeo de hoje e nós nos se reencontramos no próximo palpite e prognóstico de aposta esportiva. E aí, apostador? Fui!